Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA. Aqui a gente vai falar sobre sociedade, inovação, cultura, produto e seguros. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de conduzir essa conversa. Hoje eu estou recebendo aqui para falar com a gente sobre direito digital o Pedro Nakbar Sanches. Ele é advogado, sócio do escritório Prado Vidigal Advogados e responsável pelo núcleo de experiência do cliente, especialista em direito digital pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pedro, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado pelo convite, Emir. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aqui para essa grande ideia aqui, muito legal, estar nas alturas falando sobre um tema que eu amo. Boa. Com certeza vai, e a gente já estava conversando aqui no off, muito boa a conversa, acho que tem bastante assunto que vai fazer sentido no teu dia a dia, né? Como corretor, como que a transformação digital, como que a LGPD pode transformar também o seu negócio e ser um diferencial. Pedro, esse é um assunto que completa agora, né? A LGPD completa 6 anos e tinha uma expectativa muito grande de como que a entidade reguladora ia aplicar a multa, como que as coisas iam funcionar na prática. A gente viu muita mudança nas empresas, mas de alguma forma a gente também ainda tem uma dúvida quanto à aplicabilidade de tudo isso. O que você tem visto, assim, você que está no dia a dia desse assunto? Muito bom. Bom, eu gosto de falar, quando a gente fala aqui, né, como está a LGPD pós 6 anos. E os 6 anos, né, explicando, a LGPD, ela foi promulgada, vamos dizer assim, em 2018. Ela só começou a valer de fato em 2020, em setembro de 20. E dentro desse período, né, que na lei se chama lá de vacatio legis, é basicamente um tempo para você conseguir se adequar às novidades que virão dentro dessa lei. Tanto dentro desse período como a partir da vigência até agora, eu diria que a gente evoluiu bastante no cenário de proteção de dados no Brasil. E como que eu vou trazer essa evolução aqui para vocês? Né? Basicamente, a gente pode pensar do lado da sociedade, então como que a sociedade vem encarando proteção de dados desde a vigência da LGPD, e do lado das empresas. Do lado das empresas, obviamente, a gente teve uma curva de maturidade que foi, não vou dizer que saímos do zero, mas quase de lá. E hoje a gente atinge um patamar que ele é basicamente muito bacana aqui para o Brasil. Óbvio, tem muito a ser feito? Sim, mas eu diria que hoje a gente está num nível de maturidade, as empresas elas já conseguem encarar esse tema com muito mais naturalidade do que foi dentro daquele processo de construção ali dos entendimentos da LGPD. E quando a gente olha aqui para as organizações, o ponto principal para falar, né, como a gente está, eu acho que é dizer que esse é um processo contínuo, né? Assim, a gente hoje, depois de 6 anos, aprendeu muita coisa, as empresas começaram a aplicar os processos ali que são necessários para garantir que os dados estão protegidos, mas é um processo contínuo. Por que eu falo isso? Porque tem muita empresa que geralmente chega para a gente e fala assim, olha, eu já passei por um processo de adequação né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Acabou, né? Fiz o processo de adequação, mas não fiz mais nada. Poxa, então talvez você tenha que recomeçar o trabalho, porque a gente lida, quando fala em proteção de dados, com um tema que ele é modulável a depender da realidade da empresa. Se a realidade alterou, o programa, as rotinas, eles têm que se alterar de forma conjunta. Porque senão a gente provavelmente vai perder um esforço passado que eventualmente já foi feito. Sim. Então, do lado das empresas, eu diria que a gente evoluiu muito, mas isso não significa que atingimos um patamar de tranquilidade que nada mais precisa ser feito. Esses esforços, eles devem ser contínuos. E do lado da sociedade, eu diria que a gente também vem evoluindo, não a passos tão largos quanto do lado das empresas, mas a gente vê uma evolução. Né? Se a gente pegar, por exemplo, como que a gente pode medir se a sociedade, ela de fato vem aplicando o tema de proteção de dados, se isso está na boca do povo quando a gente fala ali do que é proteção de dados. Dá para pensar, reclamação de consumidor. Você vai lá num portal como o Reclame Aqui, você vê, tem uma notícia lá de 2021, se eu não me engano, a gente tinha lá quase 3 mil menções de reclamações envolvendo a LGPD. Você pega o cenário do judiciário, em relação a processos, diversos são os processos que tratam sobre a LGPD. A gente teve uma evolução, se eu não me engano, de 2022 para 2023, de quase 140% de aumento do número de processos que falam que tem o tema de LGPD ali embutido dentro daquele projeto, daquele processo. Então, assim, há uma evolução em relação à sociedade também que começa a entender que o tema ele é do dia a dia das pessoas, não só das empresas, e que ela pode também usufruir dessa lei, porque no final do dia é uma lei pro titular, pro cidadão.
para a pessoa. Ele pode usufruir dessa lei para conseguir ter um pouco mais de controle em relação às suas próprias informações pessoais. Então, acho que a gente está num patamar bacana aqui para os 6 anos, teve uma curva de maturidade, mas estamos num ponto legal. Perfeito. E quando a gente pensa sobre proteção de dados, frequentemente a gente olha muito para dentro de casa. Quais são as nossas práticas como companhia, como organização, como empresa, para proteger aquelas informações. Mas existe um risco cada vez maior de ataques. E os ataques são, via de regra, o que mais expõe esses dados e torna isso fora de controle, né? A gente vê o Brasil como um dos países que mais recebe ataques cibernéticos com todos os tipos, né? Ransomware, DDoS, várias formas de ataque. Como que você vê isso hoje? Qual a maturidade também das empresas se protegendo quanto a essa perspectiva, né? Não só o que ela trata dos dados, mas como ela se previne do risco de um ataque. Perfeito. Eu diria que, assim, depende muito da própria empresa. Em que sentido? Depende do business, do ramo que a empresa está. Então, se você está num ramo como seguros, como você está num ramo financeiro, está num ramo, primeiro, regulado, você tem, obviamente, um cuidado muito maior quando a gente pensa na segurança daquelas informações. Infelizmente, o Brasil está no topo da lista ali de países que, né, sofrem em relação a ataques de cibersegurança, mas a gente está numa constante que não vai parar. Muito provavelmente isso vai aumentar cada vez mais. Então, assim, é um dever das empresas ter um olhar cuidadoso quando a gente fala na segurança desses dados. Para falar de segurança, eu diria que, assim, a gente pensa muito, né, na questão de como proteger a empresa de ataques, mas eu diria que há um passo também super importante, que é já uma simulação do cenário e se acontecer. Perfeito. O que eu faço? Porque quando a gente pensa em segurança, a gente sabe muito bem que a gente não está lidando com uma fórmula binária, vou ser atacado, não vou ser atacado, estou protegido ou não. Eu posso ter vulnerabilidades, as próprias pessoas, os colaboradores das empresas, às vezes, são a porta de entrada, né, dessas vulnerabilidades. Então, se eu não tenho um plano de contingência para agir assim que algo acontece, eu muito provavelmente estou num cenário muito perigoso. Perfeito, perfeito. Tem um atacante, né, um hacker e até um estudioso hoje em dia, Mitnick, que fala muito sobre isso, assim, que na verdade a maior parte dos ataques que ele fez, ele não usou nem um teclado, nem um mouse, ele engenharia social, engenharia né? social. Pelo telefone ele consegue fazer um ataque bem sucedido. Tem um dado que de 2021 a 2022 a gente registrou uma alta de 70% no número de apólices emitidas de cibersegurança. E o Brasil está na lista dos 10 países com o maior número de ataques desse tipo. Ontem eu vi um dado com o pessoal da AXA, achei muito interessante. Se o valor arrecadado com os ataques fosse um país, né, o PIB já seria o terceiro maior. Então, ficaria Estados Unidos, China e os atacantes. Então, é um valor monstruoso. E, Pedro, a gente está aqui agora no ponto mais alto da roda gigante, né, dessa nossa conversa. Essa que é a roda gigante mais alta da América Latina, então não podia deixar de fazer uma pergunta que se conectasse com isso. A AXA ela tem um slogan que é você no topo com a AXA. Para o direito digital, o que você imagina que seria o direito digital no topo? Qual seria essa ambição dentro do direito digital? Muito bom. Eu diria que assim, né, enfim, o direito digital é uma curva e além de, né, ter vivido essa curva, o direito digital ele é muito amplo. Então, a gente pode pensar em direito digital pegando a parte de inteligência artificial, em proteção de dados, em responsabilidade das redes, né, no uso da rede de uma forma responsável, etc. No próprio Marco Civil da Internet, que é outra legislação ali que já fala do uso da internet, da forma correta de interação com a internet. Eu diria que hoje a gente talvez esteja no topo para esse momento em relação ao tempo de direito digital. Acho que a gente veio de uma evolução onde a gente partiu, por exemplo, do bug do milênio, lá em 2000, que a gente não sabia o que ia acontecer, né, quando o ano virasse ali, e hoje já tem uma compreensão como sociedade muito maior do que é direito digital, como interagir, por exemplo, com redes sociais, como interagir, relacionado aos seus dados pessoais, como interagir com novas tecnologias, que seria o caso de inteligência artificial, mas, obviamente, estamos aqui no topo para o momento.
obviamente a gente tem como sociedade ainda uma curva de maturação muito grande, que foi basicamente toda a tônica aqui da nossa conversa, né? Em relação à inteligência artificial, entender como funciona, entender como que eu posso fazer isso de uma forma responsiva. Em proteção de dados, hoje a gente já atingiu, né, para um momento de curva, talvez o ápice mais alto ali desse momento de curva em que a gente tem, né, o tema de proteção de dados dentro da nossa Constituição Federal. Temos uma autoridade nacional que hoje se faz presente, trazendo regulamentações ali relacionadas à LGPD, trazendo um entendimento mais profundo de como aplicar esse tema no Brasil. Então, eu diria que, assim, por um momento, saindo lá do bug do milênio de 2000 para 2024, a gente já está no ápice do que a gente chama de direito digital. Mas, obviamente, a gente só vai conhecer o verdadeiro ápice com o passar do tempo. E esse tema tende a gerar ainda muita discussão. O que você vê hoje sobre as mudanças de apólices para riscos cibernéticos? Você tem visto uma mudança nas companhias também, criando produtos nesse sentido? Sim, e na verdade eu diria que a mudança ela foi dos dois lados, né? Tá. A gente teve uma mudança das próprias empresas que consomem esses serviços. Por quê? Porque no passado ainda se tinha um pouco de receio em relação a coberturas relacionadas a incidentes de segurança. Por quê? Porque nunca se sabia, na verdade, a proporção de um incidente. Se a gente pegar, por exemplo, relatórios da IBM, eles têm um relatório que eu gosto muito de olhar, que é o custo de um incidente de segurança. Perfeito. E eles trazem, geralmente, que o custo ele fica na casa dos milhões, 3, 4 milhões por incidentes de segurança. Óbvio, isso é super variável, vai depender dos dados, da volumetria, da forma de ataque, etc, etc. Mas é uma média que eles fazem. Então, obviamente, as empresas, ao se depararem com esse valor, falavam, nossa, pera lá, preciso de um seguro como esse para não quebrar. Se eventualmente passar por um incidente, eu não tenho essa quantia para desembolsar e conseguir resolver aquele problema. Então, acho que teve uma curva de maturidade das empresas entender que, sim, é um produto que pode, e muitas vezes, a depender do ramo de atuação, quase que deve ser consumido ali para garantir uma segurança, um retorno. Mas, ao mesmo tempo, do lado das seguradoras, eu vi também um grande amadurecimento desse produto. Eu pego lá em 2020, eu tive a oportunidade de participar de uma obra coletiva ali, de artigos, uma coletânea, e tinha um artigo que falava exatamente sobre isso, qual que é o momento das seguradoras para ofertar seguros ali contra ataques cibernéticos. E naquele momento, 2020, tinham poucas seguradoras ainda que ofertavam esse tipo de produto. Porque o próprio mercado tinha essa insegurança, então obviamente eu não vou ofertar um produto que talvez não tenha essa abertura, essa entrada no mercado. E 2, um próprio receio das seguradoras em relação até que ponto eu consigo, de fato, ter alguma margem de lucro aqui dentro de uma incerteza tão grande que é essa, um incidente que pode ser baixa proporção ou uma proporção super elevada. Então, eu vi essa mudança ali de pensamento. Eu acho que hoje a gente tem uma maior maturidade nas empresas para conseguir consumir esse tipo de produto, sabendo que, obviamente, esse que é um ponto super bacana, né, que consumir esse tipo de produto não retira da empresa toda a responsabilidade dela de ter lá um plano estratégico para agir, ter lá suas medidas de conscientização para evitar, né, que o colaborador clique lá no link malicioso e seja a porta de entrada para um malware, alguma coisa que pode ali afetar a empresa, mas também do lado das seguradoras em conseguir estruturar, encapsular esse produto com muito mais segurança e ofertando cada vez mais coberturas, uma apólice cada vez mais abrangente ali para os clientes. Perfeito. E Pedro, agora pensando também em inteligência artificial, a gente tem uma nova variável, né? Pode ser um grande ofensor ou pode ser, tem todos os seus benefícios, mas pode ser um grande ofensor. Tem uma empresa coreana que teve vazamento de dados porque os colaboradores colocaram documentos internos em um desses modelos e, por uma falha do modelo, ele apresentou ali publicamente quais eram as perguntas feitas. Como que as empresas começam a se preparar para isso? Como que o direito digital também olha para essa questão da privacidade da informação, do cuidado com a marca, enfim, como que isso se acomoda? Eu diria que a inteligência artificial era uma fórmula para a qual as empresas ainda não estão totalmente prontas para conseguir implementar dentro de casa. Por que eu falo isso, né? Eu acho que é um processo de maturação. Inteligência artificial, ela sempre existiu, né? Sempre existiu, óbvio. Não é de hoje que a gente fala de inteligência artificial, já vem de anos e anos, de décadas e décadas, mas hoje acho que a gente teve uma democratização
da utilização da inteligência artificial. O que antes era só focado em um sistema robusto, por exemplo, de avaliação de perfil de crédito, etc., hoje passou a ser um celular de bolso que você tira ali e tem seu assistente pessoal de forma ágil agindo com você, gerando, enfim, insights que você não teria de uma forma tão fácil. Então, com essa democratização, eu acho que há um processo de maturação que as empresas agora vão começar a passar, que é entender como que eu interajo com essas tecnologias de inteligência artificial, sabendo que essas tecnologias estão na palma da mão de cada um dos seus colaboradores. Então, quando a gente pensa nesse processo de maturação, acho que tem um primeiro passo que é próprio da empresa, de entender como que ela quer lidar com esse tema de inteligência artificial. Perfeito. Qual que é ali a programação de futuro quando a gente pensa em inteligência artificial? Porque muitas empresas têm, às vezes, um receio em relação a essas tecnologias e falam, não, eu quero aqui restringir o uso de sistemas de inteligência artificial ao mínimo necessário para que essa empresa funcione. Eu já tenho uma posição um pouco mais, enfim, um pouco diferente em relação a isso, entendendo que inteligência artificial ela vem para gerar benefícios. É óbvio que a atividade que você fazia lá em 2, 3 horas, com inteligência artificial você tem a capacidade de fazer em questão de minutos. Então, é inegável que você tem um possível ganho de produtividade ali dentro da empresa gigantesco quando você pensa em implementação de sistemas de inteligência artificial. Mas essa implementação ela tem que ser feita de forma consciente. E o que é essa forma consciente? É garantir que o colaborador que vai usar lá seu chat GPT ou qualquer que seja outra tecnologia, que ele saiba o risco, por exemplo, de colocar uma informação confidencial no chat GPT, que ele saiba como funciona um modelo de inteligência artificial generativa, né, que é o nome ali técnico dado a tecnologias como o chat GPT, para que ele consiga entender qual que é o risco dele interagir com esse tipo de tecnologia. Óbvio, toda inovação vai ter tecnologia, inteligência artificial não é diferente. A diferença é, os riscos são novos. Então, se eu não passar esses novos riscos para os colaboradores, eu vou estar propenso a situações como essa que você comentou. Colaboradores podem, eventualmente, no âmbito de tentar gerar mais produtividade, acabar gerando risco. Perfeito. Vocês olham também para a parte de propriedade intelectual. Sim. E tem uma discussão muito grande hoje com inteligência artificial sobre propriedade intelectual, né? Inclusive, tem uma discussão também no Brasil de como isso seria feito. Se o seu conteúdo, sua marca, um livro, enfim, for usado para treinar um modelo, isso deve, de alguma forma, ser arrecadado também? Como que funciona esse mundo? O que vocês têm visto nesse sentido? Essa é a pergunta de quase 1 milhão. Eu diria porque essa é uma discussão que eu acho que não tem ainda um ponto final. Né? Eu acho que a gente vai encontrar essa discussão, por exemplo, no mundo da música, com o ECAD ali, tentando uma arrecadação em obras produzidas por inteligência artificial. A gente, se transpor esse tema lá para os Estados Unidos, a gente vai também encontrar, por exemplo, a greve lá dos roteiristas, que também, né, colocavam esse ponto, como que eu vou competir com o modelo de inteligência artificial. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer como sociedade, e aí, mais uma vez, não trazendo a solução, porque acho que não existe uma solução única, como sociedade é conseguir encontrar o ponto de balanceamento entre essa inovação que veio para, de fato, trazer essa produtividade com a garantia do ser humano participando dessa inovação. Então, eu acho que a gente não achou esse ponto de equilíbrio ainda, mas quando a gente tenta traduzir isso em termos práticos, seria, por exemplo, falar quando que eu vou considerar uma obra sendo de um autor se ele utilizou inteligência artificial, quanto o uso da inteligência artificial vai de alguma forma, interferir ali na participação daquele autor, vai interferir na quantidade de colaboração que aquele autor teve para produzir alguma obra. Então, eu acho que é uma discussão que ainda está acontecendo, mas que deve encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu acho que temos que usar a inteligência artificial, temos, obviamente, que ter os insights humanos ali para que aquela obra ainda continue, enfim, fluindo ali uma questão própria do autor, mas tem que haver um ponto de equilíbrio. Eu acho que o caminho não é para proibição, nem para automação completa, quando a gente pensa aqui nesses caminhos criativos de produção. Muito legal. E, Pedro, a gente olha muito para a Lei Geral de Proteção de Dados como um risco, um cuidado que tem que se ter. Mas ela também pode ser uma vantagem, ela pode ser um diferencial competitivo a partir do momento que você tem aqueles dados e é controlador deles. Como, por exemplo, o corretor de seguros, que recebe aqueles dados
do possível segurado, do consumidor, e vai angariar, descobrir qual seguradora seria a melhor para ele e tal. Como que você vê isso? Como que pode ser interpretado também, além do risco, esse diferencial competitivo? Sem dúvida é uma oportunidade, e eu vou trazer uma experiência pessoal, tá? Que eu acho que é a melhor forma, pelo menos, de tentar trazer como que eu penso isso. Eu tive que fazer uma cotação de seguro recentemente, e nessa oportunidade foi a primeira vez que o corretor que eu consultei, um novo corretor que eu ainda não tinha consultado, veio e me explicou como funciona o processo de cotação com seguradoras que ele fazia. Então, era um corretor autônomo, ele chegou para mim e falou assim: Pedro, eu vou pegar aqui uma ficha com informações suas e eu vou fazer cotações com essa empresa, então eu vou deixar os seus dados com essa empresa. Eu consultei a política de privacidade deles, em tese eles guardam por esse período. Ele me trouxe um panorama geral de como os meus dados iam fluir entre várias empresas que ele ia consultar para me trazer a melhor cotação. Quem faz isso, obviamente, não é todo o público que vai consumir esse nível de informação e vai entender de uma forma ser produtiva, mas se você começa a incorporar dentro das suas práticas de trabalho algo que você traz para a pessoa, né, para o consumidor ali, que não está habituado com a forma de funcionamento do dia a dia daquela atividade, como os seus dados vão ser tratados, por quem vão ser tratados, por quanto tempo vão ser tratados, você começa com ações mínimas gerar um diferencial competitivo pelo simples fato de você exercer um pouco mais de transparência de como o seu processo funciona. Então, assim, eu acho que é uma grande responsabilidade quando a gente pensa para corretores, que ao mesmo tempo que o consumidor confia na marca da seguradora, ele também está confiando ali na pessoa ou na empresa corretora que ele está deixando seus dados para fins de cotação, mas também é uma oportunidade. Se você aplicar, às vezes, processos mínimos dentro da sua rotina ali de interação com o consumidor, às vezes você já consegue gerar, como gerou para mim, uma diferença gritante na minha experiência como consumidor. Muito legal, e você usou a palavra confiança. No final das contas, seguro, ele é muito sobre isso, sobre confiança. Então, eu acho que é uma construção muito interessante, né? E me diz uma coisa, o que você vê que é o assunto ou a grande oportunidade, talvez nos próximos 5, 10 anos? Para onde que o mercado está olhando? Qual que seria esse caminho? Legal. Eu acho que o melhor seria a gente tentar encurtar esse tempo, Emílio. Eu diria que 10 anos a diferença vai ser assim, brutal, gritante, cara. Se a gente pegasse, né, o salto que a gente deu de 90 para 2000, ou de 2000 para 2010, a gente já ia ver uma coisa assim... Sim. Muito gritante. Eu acho que eu posso estar errado, tá? Daqui 10 anos eu vou assistir de novo esse podcast para ver se eu estava certo ou não, mas acho que esse vai ser um dos maiores saltos que a gente vai dar como sociedade. Por quê? Porque a gente hoje interage com uma tecnologia que tem um potencial, né? Até é uma fala que não é nem minha, tá? Já vou trazer aqui, do próprio CEO do Google, que trouxe que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma tecnologia ou de algo que tem um potencial tão revolucionário quanto o fogo teve para a sociedade há milhares de anos atrás. Então, eu acho que o tema da vez é inteligência artificial e a sociedade vai ter ali diversos caminhos e diversos desafios para conseguir integrar essa tecnologia que tende a ser muito produtiva para a sociedade, mas integrar essa tecnologia de forma ética, responsável, para a gente talvez não caminhar para um lado em que a gente vai criar ali uma tecnologia e não saber interagir corretamente com ela. Então, o salto vai ser gritante e a tecnologia da vez, para mim, é inteligência artificial. E aproveitando isso, qual que seria, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que eu gosto muito, que é a dica de especialista. O que você deixaria como dica para quem está nos assistindo aqui? Eu vou na linha do que eu acabei de falar de inteligência artificial, então acho que é muito importante, né? Quando eu pelo menos tenho esse ponto aqui comigo. Toda vez que eu interajo com uma nova tecnologia, eu quero minimamente entender como essa tecnologia funciona. Sim. E eu acho que para as pessoas que hoje, né, democratizaram o uso de inteligência artificial generativa, que é um ChatGPT da vida, que elas tentem aprofundar um pouco mais de conhecimento de como essa tecnologia funciona, por que ela funciona, por que ela responde, etc. Então, tem uma série do Netflix que eu assisti recentemente, chama What Next? What Next, se eu não me engano, exatamente, que tem a participação do Bill Gates, inclusive, é super legal, e essa série, ela explica um pouco do funcionamento, como funciona uma IA generativa, como que a interação com o usuário influencia no resultado que você vai receber depois, etc. Então, é uma série do Netflix, ela é nova,
E eu acho que é um bom caminho ali para as pessoas que estão utilizando, assim como eu, inteligência artificial no dia a dia, para entender um pouco mais como isso funciona. Muito bom, muito bom. Não tinha ouvido ainda, mas vou procurar para assistir. E eu acho que esse ponto que você colocou, né, de tentar se aproximar de algo novo e que de alguma forma também dá uma ansiedade, um medo, é muito importante, né? A inteligência artificial para mim também foi isso. Quando eu comecei a ver, falei, é besteira, como qualquer outro assunto, hype e tal. E quando você começa a entender, você vê a profundidade que é, mas quando você estar próximo, te dá aquela confiança de estar seguindo para os próximos passos, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Senão você se sente realmente ficando para trás, né? E um tipo de mudança como esse é muito grande. Sem dúvida. Pedro, queria te agradecer pela nossa conversa, pela oportunidade de entender mais, e essas dicas eu acho que são caminhos para a gente se aprofundar nos assuntos, né? E muito obrigado por ter topado e por ter dado essa volta aqui com a gente no RodaCast. Prazer foi todo meu, Emir. Muito obrigado pelo convite, obrigado à AXA por todo o convite, enfim, por toda a recepção. É sempre um prazer. Boa. Esse foi Pedro Sanches, espero que você tenha gostado. Não deixe de dar uma olhada nos outros episódios e até a próxima no RodaCast da AXA. Valeu!